Olá, povo, boa noite. Vamos então agora para a parte final da nossa matéria. Eu vou falar rapidamente aqui sobre gestão de riscos. Deixa eu só compartilhar com vocês a tela. Aqui, foi aqui que nós paramos. Então, vamos lá. Então, falarmos de risco, né? Riscos são incertezas, né? Nem toda incerteza é risco. Por quê? Tem incerteza, a vida está cheia delas. Incerteza que passa a ser um risco é aquela que, de alguma maneira, tem algum impacto sobre o seu projeto, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente encontra esses riscos? A gente encontra esses riscos, primeiro, assim, talvez o principal, você tem que dar uma olhada nas coisas relativas ao escopo, ao tempo e aos custos, no chamado Triângulo das Bermudas, e tentar averiguar ali nele onde que tem mais riscos. De repente, seu projeto, você resolveu construir uma casa que vai custar R$300 mil, e você está começando essa casa com 150 mil, e está contando que os outros 150 mil você vai vender um imóvel, vai vender alguma coisa, vai vender um carro, mais não sei o quê, para completar essa casa. E vamos supor que você bate esse carro, estava sem seguro, bate esse carro, deu perda total. E aí? Não vende, não chega o dinheiro, você precisa dos 300 mil e não vai ter os 300 mil, você vai ter menos. Então, isso vai ter que impacto vai ter isso no seu projeto, tá bom? Outra forma de olhar, procurar por riscos, é olhar o projeto na perspectiva do seu próprio ciclo de vida, né? As fases do projeto. Tem algumas fases que são mais críticas. E aí eu dei um exemplo aqui para vocês aqui, olha. Tanto de coisa que estava dependendo desse item aqui, definição da igreja, data e local, né? Tanto de coisa que está amarrada com ela. E aí eu estou dando esse exemplo porque ele está muito recente na minha cabeça, que foi do meu filho que ia casar, e aí veio a pandemia, casar lá em Curitiba, numa igreja específica que a noiva dele queria, e a pandemia coisou, não deu certo. O que deu de problema com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, a lua de mel, isso aqui não deu problema não, eles fizeram. Mas aqui deu problema demais. Tudo por conta de um detalhe de uma parte inicial do projeto, que era a definição de local e data, né? Sem saber local e data, como é que você desenvolve o resto do projeto? Então, é uma forma de você procurar por riscos, né? E a outra forma, e aí, por isso que eu estava falando da importância da EAP, é você olhar para essas muitas atividades aqui e verificar o que pode dar errado. O que pode dar errado. As próprias atividades vão te dizer. Né, você começa a olhar para a atividade e tem perceber risco. Vamos supor que esse casamento de você aqui, em vez de igreja, você resolveu, como sendo um local, fazer um casamento a céu aberto. Casamento a céu aberto, né? Num parque, num clube, né? Aquela coisa assim de filme de Hollywood, tá bom? Ok. Aí, o que é um casamento ao céu aberto? Não tem teto em cima. Não tem nada para proteger vocês. Como é que vai ser esse casamento? E se chover? É a pergunta. Então, isso é risco. Isso é incerteza. Você sabe se vai chover no dia? Você não sabe. Mas depender da data, eu tenho uma maior ou uma menor probabilidade de chuva. Não é mesmo? Se o seu casamento for em novembro, meados de novembro, a probabilidade de chuva é maior do que se for um casamento em maio, que é inverno, e aqui na nossa região não chove. Então, aí você está examinando o risco da chuva, a incerteza da chuva, sobre a perspectiva de probabilidades. Qual que é a chance disso acontecer? Aí a segunda pergunta é, acontecendo, se acontecer, qual é o impacto? Qual é o impacto disso? Então, por exemplo, um casamento a céu aberto, o impacto da chuva é enorme, pode inclusive inviabilizar a realização do casamento, ok? Um casamento em uma igreja fechada, o impacto da chuva é menor.
Então, ainda que seja em novembro, ou seja, tem uma probabilidade alta de acontecer chuva, eu não me preocupo tanto com a chuva, deixa de ser um risco muito sério para mim, porque o impacto é menor. Mas mudou o mês, mudou, né? Mudou o local, aí o impacto passou a ser maior. E aí é disso que nós vamos falar, de riscos, né? Vocês têm um vídeo aí só sobre isso aí, tá bom? Então, você, na EAP, identificou essas fraquezas, esses pontos fracos, né? Isso também é uma forma de se achar os riscos. Outra forma de achar riscos é você olhar, em vez das atividades, para os recursos que você verificou. Eu preciso de certas coisas para fazer certas etapas, certas atividades. A depender da coisa, o risco está na indisponibilidade do recurso, tá bom? E principalmente quando esses recursos são escassos ou limitados. Vai que na sua obra tem uma partezinha, um acabamentozinho específico lá, que só tem uma pessoa em geral que faz. Então, é um recurso escasso. A possibilidade de você ficar com o seu cronograma amarrado por causa desse recurso escasso é grande. Tá? Então, isso aqui é a chamada matriz de risco. Ó. Matriz impacto versus probabilidade. Por quê? Porque quando você identifica um risco, né? Um risco, que é o que é o risco? É uma incerteza. Certeza tem muitas. Mas ele passa a ser um risco considerável para o projeto quando você tem impacto alto e quando você tem probabilidade de ocorrência alta. Então, tem coisa que tem probabilidade de ocorrência que é muito alta, mas mesmo ocorrendo, você percebe que o impacto vai ser baixo. Então, a forma de você lidar com isso é uma. A forma de você lidar com algo que tem, né, muita probabilidade, está aqui, e muita probabilidade aqui, e muito impacto, risco de grau 1, é outra. Uma coisa é a forma como você tem que trabalhar o risco de uma chuva num casamento de céu aberto, ao céu aberto. Outra coisa é, por exemplo, você identificou que entre os seus convidados você tem um tio pinguço e existe um risco muito alto, dele se embebedar na sua festa. Probabilidade alta, né? Ele vai se embebedar. Porém, esse tio, quando bebe e fica bêbado, ele fica bonzinho e logo, logo dorme. Ou seja, o impacto é baixo. É um risco alto de impacto baixo, né? Tá? Seria esse aqui, então, no caso. Probabilidade alta com impacto baixo. Tá aqui, ó. Probabilidade é alta, mas o impacto é baixo. Então, ele estaria aqui, ó. Seria esse risco grau 2 aqui. Probabilidade está lá em cima, no alto, mas o impacto está aqui embaixo. Tá bom? Então o que eu faço com esse risco? Nada. O impacto é baixo, deixa o tio beber. Né? Mas é um tio que quando bebe fica violento. O que eu faço? Aí você tem que pensar em estratégias de gerenciamento de risco. Tem algumas. Tem o de mitigar o risco. Né? Mitigar o risco. O que é mitigar? É distribuir esse impacto, minimizar esse impacto. Então, por exemplo, no casamento céu aberto, você pode ter as tendas lá, que caso chova, as pessoas corram para dentro das tendas. Mitigou. Vai avacalhar o casamento ainda, avacaia, mas mitigou o impacto. Você pode evitar o risco, ou seja, falar assim, é um risco que eu não quero correr. O casamento céu aberto, 6 de novembro, chove. Então, você evita esse risco, não correndo o risco. Ou desiste do casamento céu aberto, ou desiste da data. Eu não abro mão do casamento céu aberto, é meu escopo. Então, você vai mexer no cronograma. Entendeu? Então, coisas que você vai pensar, gerenciar em termos de triângulo. Ó. Você não abre mão do escopo, que é o casamento de céu aberto, mas abriu mão do cronograma. Eu vou abrir mão do casamento em novembro, porque eu não posso correr o risco de chover nesse casamento. Tá bom? E outros riscos você simplesmente terceiriza o risco para outros, tá bom? É o caso, por exemplo, que a gente faz com carro, né? Quando você contrata um seguro para carro, é uma estratégia de lidar com o risco, é você transferir o risco. Isso tem custos. Então, eu pago um seguro, porque se acontecer uma coisa com o meu carro, esse seguro cobre todos os custos. Roubaram meu carro, R$100 mil no carro e tal. O seguro vai te pagar. Então, você transferiu o risco para outros. Nem todos os riscos são passíveis desse tipo de estratégia, tá bom? Então, é isso. Primeira coisa em relação a riscos é identificá-los. Segunda,
fazer essa análise, probabilidade versus impacto. Tá? Terceiro, perceber que é um risco que tem impacto e que tem probabilidade, você também pode fazer gerência de risco, às vezes, que tem probabilidade baixa, mas o impacto é alto. Também aí é a questão de modelo de gestão. Né? Tem gestores mais avessos e outros menos avessos ao risco. Mas o fato é que você tem que fazer gestão sobre o risco. São 4 as estratégias. Uma talvez seja não fazer nada. Olha, tá aqui, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que eu queira fazer, ou eu vou correr esse risco mesmo, não nem não. A outra é mitigar o risco, que é minimizar o impacto. Você não consegue alterar a variável probabilidade. Eu não consigo alterar que aquilo vai acontecer, mas eu diminuo o impacto sobre o meu evento, sobre o meu projeto, caso aconteça. Isso é mitigar. O outro é transferir o risco para terceiros cumprir com esse risco. Dá uma olhada, tem um vídeo específico sobre gestão de riscos, muito boa, que vai fazer essa relação gestão de riscos, ciclo de vida e tudo. Então é isso aí, gente. Prazer inoxidável. Eu gostaria que vocês tivessem no seu caderno, além das coisas que eu já falei do Copia aí, um exemplozinho de EAP, para o seu caderno ficar completinho, para você se preparar para a nossa provinha. Eu peço esse exemplo aqui, o exemplo casamento, é um bom exemplo. E também um pouco sobre essa fase aqui, olha, isso aqui eu já pedi para vocês copiarem, né, que é a questão do sequenciamento do tempo, né, montagem do cronograma, e sobre gerência de riscos, como encontrar os riscos, e copia no seu caderno a ideia de probabilidade versus impacto, tá bom? E faz uma pesquisinha aí, já que eu não estou entregando nada escrito, sobre as estratégias de gestão de risco. Mitigar, afastar, né, não correr o risco, aceitar o risco, tá bom? Ou terceirizar o risco. Pelo menos essas 4 estratégias, coloque elas aí no seu caderno, por gentileza. Beleza? Nos encontramos nos testes de fixação e nas provinhas. Abraço. Até.